Boa tarde, boa noite, bom dia Bom dia, boa para tarde. todo mundo que estão vendo Olá, essa pessoal. live hoje. Nós estamos aqui, né, numa empreitada conjunta para poder falar sobre o que nós estamos fazendo nesse momento das nossas vidas para poder nos reinventar. Então, hoje nós começamos, né, antes mesmo de começar esse bate-papo aqui, a gente começou a falar sobre o que está acontecendo na nossa vida, o que a gente está fazendo e tal. E é uma revolução geral, né? Que nós temos que aprender a lidar também com o tempo, né? Aquilo que a gente às vezes ignora, que é o tempo. E o nosso tema de hoje é se reinventar, falar o que nós estamos fazendo. Eu quero que as meninas também aí vão se apresentando. Eu sou a Jane Sutanashi, eu faço parte desse grupo maravilhoso das 7 mulheres, onde a gente se reuniu para poder estar aqui contando, né, um pouco da nossa experiência, levando as nossas habilidades para poder compartilhar com vocês tudo aquilo que tem se passado. Então, eu queria ver, né, o que você está fazendo, Flavinha, nesse momento, para poder você se reinventar. Alô, olá, pessoal. Boa tarde, meninas. Boa tarde, boa noite, né? Eu estou vivenciando, estou experienciando um momento incrível de escuta interna. Sabe todos aqueles projetos que você deixou guardado na gaveta sobre a alegação de que você não tinha tempo para fazer? Estou pegando todos esses projetos, estou me deliciando com todos eles, estou saboreando, estou criando coisas que eu jamais pensaria que eu criasse. Estou num processo de criação tremendo. Eu estou recebendo, né, energeticamente essa transmutação de toda a coletividade, todo o macrosistema. Tem percebido as pessoas, né, com uma escuta maior, tem percebido as pessoas com uma disponibilidade de aprendizado, de se reestruturar de uma forma como eu nunca vi, né? E fico me questionando, realmente, se nós precisávamos, né, de repetir, né, o inconsciente coletivo, de que somente na dor é que as mudanças acontecem. Mas aí eu soltei essa expectativa, né, de tentar chegar a algum resultado, a algum lugar sobre isso. Estou apenas vivenciando o momento. O que esse momento está podendo me proporcionar, o que esse momento está podendo proporcionar em termos de crescimento em relação ao meu casamento, né? Estou o tempo todo da quarentena, só eu e meu marido, minha filha foi para o sítio. É um Né, desafio. então, nós estamos vivendo coisas assim, de crescimento mesmo, crescimento enquanto pessoas, crescimento enquanto casal, e a gente aboliu algumas questões aqui em casa. Olha, a gente não reclama, a gente não escuta mais notícia que vão trazer somente aquele apelo midiático, né, de que é o fim do mundo, que é a Terceira Guerra Mundial. E nós estamos aproveitando esse momento para um crescimento pessoal, casal e também com profissionais, né? E eu honro todas vocês, agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse grupo maravilhoso, né, como integrante dessa equipe das 7 mulheres, e de podermos estar aqui fazendo toda essa reflexão, né, e como aprendizado mesmo de como nós podemos ser uma contribuição melhor para nós e para todas as pessoas à nossa volta. Nunca fiz tanta live, aprendi a lidar com ferramentas high-tech, estou dando aula pelo Zoom, estamos criando coisas realmente que, se fosse, né, no dia a dia, na normalidade, da correria, da logística, a gente não teria tido esse tempo, né? Estou também toda solícita, né, e honrando todas as pessoas que estão na linha de frente, né, desse momento, dessa quarentena, e enviando muita luz para todos eles, para que a gente possa viver esse momento de uma forma muito mais leve, para que esse aprendizado, para nós, ele seja muito mais sustentável, e não ir para um outro lugar, né, de que perdeu o controle, de que vai haver um reflexo na economia. Não, eu estou agora vibrando o meu melhor. Tudo que eu tenho de melhor para mim, todo o planeta, para todas as pessoas que estão à minha volta, para que seja uma linha de tempo e espaço. Que daqui para frente, todos nós possamos, nessa grande união, estar redescobrindo vários lugares que até então a gente desconhecia, podemos criar um mundo muito melhor
de muito mais expansão e de muito mais leveza. Eu honro, inclusive, esse vírus, esse micro-organismo que trouxe toda essa reflexão para nós, o aprendizado que ele está nos proporcionando. Né? E espero definitivamente a cura de todos nós, a cura das nossas emoções, da nossa ansiedade, da nossa limitação enquanto seres infinitos que nós somos. Que a gente possa se empoderar do poder que nós temos para essa grande transformação que esse momento nos convida. Falei com amor, com a sua palavra. Levando para uma parte mais descontraída, né? Hoje eu estou a fim de brincar. Como eu trabalho, né, tem uma clínica de estética aí, tem uma piadinha muito interessante que diz que agora as louras estão desaparecendo. É o seu caso, Flavinha? Ó, tá aqui. Eu aprendi a fazer unha, estou fazendo... Aprendi a fazer um tanto de coisa, até eu passar um shampoozinho azul no cabelo. Ô, Flavinha, aqui os meus branquinhos aqui, minha filha, eu tô cheia de branquinhos escondendo, e os cabelos rebeldes, desalinhados. Então, como a Sutanashi disse aí, né, é o tempo de se reinventar. E para mim também está sendo assim, um tempo muito de redescoberta, e eu acredito muito que a gente descobre o nosso potencial, a nossa capacidade, não é quando o mar está calmo, né? Mas quando ele está revolto. E esse cenário nos convida muito a fazer essa análise. Aí, então, me apresentando aí, quem não me conhece, eu sou Ieda Salles, hipnoterapeuta. Eu sinto que eu vim nesse mundo, meu chamado aí é para despertar vidas, é para fazer com que cada um descubra o melhor que tem dentro de si, é que cada um saia do papel de vítima e assuma aí o papel de criador, de co-criador da sua realidade. E eu também, como a Flávia, eu me dispus nesse momento de me abster de muitas informações desnecessárias, e não é ser alienado, não é não me informar, eu me informo assim, do que é necessário apenas, os cuidados que eu preciso ter, mas me abstive de falar, não quero ouvir esse negócio de ficar nessa pandemia mental, de tanto medo que estamos vivendo. E ontem, inclusive, eu fiz já tinha um tempo que eu não fazia, eu me propus a fazer um jejum, e um jejum mesmo para elevar a frequência, a minha frequência energética, para que eu também possa ser luz para as pessoas, para que eu possa apoiar com que cada um consiga ver isso, ver o lado bom, que acho que tudo tem um lado bom, e no primeiro momento, nesse condicionamento que vivemos, natural da mente, uma mente manhosa, uma mente destreinada, a gente começa a focar naquilo que não está bom. E a gente tem tanta coisa. E aí, no início da pandemia, eu me peguei assim, me deu um pouco de medo. Eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Assumi vários compromissos financeiros, eu ia inaugurar minha outra unidade agora, que era ontem. Assumi compromissos, e como fazer? E aí, eu falei, gente, olha, eu acredito muito que existe uma força superior a nós, que nos apoia e que não nos deixa faltar nada. E aí eu me reportei a momentos lá atrás da minha vida, na minha infância, onde eu experimentei uma profunda pobreza, né? Realmente uma família muito pobre. E eu falei, gente, naquele cenário, onde eu tinha muito menos do que eu tenho hoje, eu me sentia tão feliz. Então, medo de quê? Porque nada nos falta. Então, isso daí foi também uma força interna para mim. Muito aprendizado isso. Muito legal isso. Muito legal mesmo. Você falar, Xeremivi, porque uma das coisas que eu tenho vivido assim nesse momento, né, é repensar mesmo. Eu sempre me coloco muito num quadro onde eu me vejo, né, eu começo a me observar. E está existindo duas coisas, né, que está acontecendo. A primeira é a necessidade da gente ter um propósito. Todo mundo, tipo assim, você tem que ter um propósito, tem que ter um propósito. Cara, você não tem que ter nada. Você tem que ter você. Nesse momento, acho que o primeiro espaço é a gente conseguir nos conectar com nós mesmos, né, com a nossa fonte, divina, com a nossa fonte ou humana. Se a gente não tiver nada, tem uma fonte humana que realmente restabeleça essa conexão com essa fonte humana. E o que é, né? Aceitar a realidade. Nesse momento, a minha realidade está me trazendo para um lugar inseguro, né? Onde eu não sei o que vai acontecer no meu amanhã.
Mas como que eu vou me adaptar a esse espaço, né? Eu vou me adaptar com ele através do medo ou através de um amor profundo sobre todas as coisas que eu sou. É porque a maioria das pessoas, elas se associam muito ao ter e não ao ser, né? E aí, em vez de se perdoar por essa desconexão do ser, se entra num processo muitas vezes de culpa, de raiva, de medo, de tristeza, e aí vai conectando nessas frequências, né? Aonde entra numa televisão, aonde entra numa internet para poder buscar isso, e fica cavando, cavando, cavando. Eu também, eu tenho anos que eu não vejo televisão, eu filtro realmente o que eu quero ver, eu não sou alienada, mas eu filtro, né? O que realmente eu quero receber dentro da minha vida. Então, eu busco coisas que me inspiram, né? Quem são as pessoas que me inspiram? Quem são as situações que me inspiram? O que realmente na minha vida eu posso me colocar diante, né? Para poder eu saber que existe algo além daquilo que eu estou vendo. Então, com esse espaço, né, de pertencimento dentro da minha própria história, eu até brinquei com a Flavinha, quando eu falei, falou assim, eu e o Cleber, nós estamos tentando se reinventar. Mama, eu não sou casada com o Kiki, tem a casa dele, tem a minha casa, e às vezes, quando a gente está junto na mesma casa, eu olho para a cabeça, meu Deus, eu não sei se eu te suporto o tempo todo, porque eu não estou me suportando às vezes, né? E a gente tem essa honestidade também de olhar para o outro e falar que não é o outro que você não suporta, é você mesmo. E aí eu estou tendo que também passar por vários processos, né, dentro da minha própria história, de reconhecer partes minhas que ainda são medíocres e que eu preciso de liberar elas, que eu preciso de alguma forma trabalhar com elas. Então, tem porque às vezes as pessoas nos veem assim de uma forma tão... Tem hora que, até mesmo no nosso ciclo de amizade ou um ciclo mais próximo, às vezes as pessoas nos veem de uma forma como se a gente fosse... nos cobram, às vezes, uma perfeição. Né? Não, parece que a gente não falha. A gente não tem medo, a gente não tem tristeza. E olha, eu falo assim, gente, hello, eu estou aqui, sou humana, tenho todas essas emoções. Só aprendi a lidar com elas de uma forma muito mais leve, mas passamos por isso. E aí vamos dar uma oportunidade da nossa linda e da Cris falar com a gente. Cris, falar com nós, eu quero ouvir ela. Gente, então, eu sou a Cris, sou educadora física, instrutora de yoga e mais um monte de coisas. E estou, né? Isso, muito bem. De um monte de coisas aí. E um amigo meu, uma vez, falou, Cris, tem umas pessoas que são o ponto fora da curva. Eu acho que você faz parte dessas pessoas. Eu acho que sim. Enquanto todo mundo está falando da pandemia aí, realmente o início da pandemia eu estava no Rio, no meio de mais de 100 pessoas, passei 6 dias no meio de mais de 100 pessoas e, tipo assim, eu acho que a última coisa que a gente estava preocupando era com a pandemia. E quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, a sensação que eu tive de movimento, eu nunca tinha tido ela antes, sabe? Foi a oportunidade que eu tive, eu falei isso já, de colocar os meus dons e talentos a serviço do outro. Antes de começar aqui, eu dei uma aula de yoga online, que eu me dispus a dar para dar oportunidade para as pessoas que nunca fizeram aula de yoga, que nunca tiveram contato com yoga, de estar fazendo. E isso está me deixando assim, muito feliz, porque eu estou tendo feedbacks maravilhosos das pessoas estarem aproveitando esse momento de estar entrando em contato com elas mesmas, né? E então, assim, eu não estou sentindo com muita força aí essa pandemia não, sabe? Ao invés de ficar reclamando, fiquei focada no que eu posso fazer, né? Onde que eu posso ajudar? E tive uma sensação incrível de, nesse tempo todo antes da pandemia,
como se tivesse sido uma preparação para mim, sabe? Para estar passando por ela de forma mais leve, mais, mais amena. Tá? Como todas vocês, eu também só olho o necessário, né, na televisão, não dou tanta importância, eu olho o que precisa e depois sigo a minha vida do jeito que tem que ser. Então, eu falo, realmente, eu acho que eu estou fora da casinha mesmo, sabe? Fora da caixinha, aí, porque estou num movimento que, inclusive, bem maior do que eu estava antes. Então, fica uma dica aí para vocês, ao invés de quem está assistindo, né? Ô, Ao Cris, você está invés falando aí dessa linha aí, desse ponto fora da curva, né? Eu me lembro de uma música, assim, que para mim fala que parece que é a minha música, é quando a gente pensa diferente, ou então pelo menos quando a gente expressa, né? Que todos nós pensamos de uma certa forma diferente um do outro, né? Sim. Em algum ponto a gente tem opiniões diferentes. Mas como eu sempre me expressei, eu sou uma pessoa muito de expressar. E, claro, tinha que assumir as consequências disso, porque pensar fora da caixa, sair de um padrão convencional é bem dolorido, né? Mas tem uma música... Não é fácil. Não é fácil, não. E tem uma música que me descreve muito, pelo menos na minha infância e na adolescência, que é assim: levava uma vida sossegada. Aí como é que é? É a ovelha negra da família. Sombra, água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. As ovelhas negras, gente, não tem jeito. A ovelha negra da família. Sim, a ovelha negra da família. Realmente não é fácil, porque é muito interessante, porque as pessoas, quando você está, por exemplo, nessa situação agora, só um exemplo, que as pessoas não estão bem e você está bem, elas meio que... Como que você está bem? Não é possível. E você está bem? Poxa, mas gente, desculpa. Eu estou bem, eu posso contribuir para você estar bem também? Na visão sistêmica, sabe, meninas, a gente tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: nenhum acontecimento da vida da gente fala na condição, né, de consteladora, né? Acho que eu não me apresentei, né? Eu sou Paula Fonseca, sou consteladora sistêmica, e na concepção da constelação familiar, da constelação sistêmica, funciona da seguinte maneira: tudo que nos acontece, a gente tem que acolher. Se a gente também não vê, olha, vou colocar debaixo do tapete, fingir que eu não estou vendo, isso vira uma dinâmica, né? De, na frente, segunda ou terceira geração, isso acaba ocorrendo. Na nossa linha de tempo, nós temos vários momentos desses que ocorreram na humanidade, né? Da peste bubônica, da gripe espanhola, disseminou várias mortes, quase que fugiu a palavra jurídica, né? Que é genocídio. E aqui, nesse momento atual, o que eu tenho feito muito também nos atendimentos que a gente está fazendo, as constelações, é assim, a gente não precisa envolver com o problema, mas a gente tem que acolher e saber que tem pessoas que estão tendo um posicionamento diferente do nosso, né? Para que a gente possa olhar para isso e fazer o que nós estamos fazendo, ressignificando, né? Porque tudo que a gente exclui gera um sintoma. Não é no sentido de excluir, é no sentido, né, que a gente olhe para isso e dê uma outra interpretação. É uma oportunidade, né, Flávia? Assim, é uma oportunidade nesse momento da pessoa também se redesenhar, se redescobrir, e cada um no seu tempo, né? Assim como tem algumas coisas, algumas questões que para cada um de nós ainda é um pouco desafiante, para outras pessoas esse cenário pode estar sendo extremamente desafiante. E não estou falando que cada um de nós não tem o seu próprio desafio, porque é um desafio, é uma situação realmente, como eu e Sutaná estávamos conversando antes de começar aí nossa live, sobre o quanto nós não temos controle de nada. Então, tem um decreto que eu gosto muito, que até aprendi quando estudava solar, que toda vez assim que eu me pego diante de uma situação diferente de uma situação
inesperada, que foge à minha expectativa, foge ao meu controle, eu gosto muito de falar: aceito a lei da impermanência. Sei que nada é meu e nada é para sempre. E isso me traz muita calma. Esse decreto, assim, é algo que me acalma demais, porque em vários momentos a gente não tem controle e a gente cabe aceitar. E aí vem aquela oração, né, que acredito que todos aí conheçam, bem simples, pequena e profunda, que é: Senhor, dá-me forças para mudar aquilo que precisa ser mudado. Dai-me paciência para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Mas, acima de tudo, dai-me sabedoria para distinguir uma da outra. Isso é muito importante. Esse momento tem me trago muito isso, e eu tenho me percebido o que realmente eu posso fazer, porque senão a gente entra também numa posição de conforto, né? Um conformismo, e a gente não atua. Então, qual o momento que eu realmente preciso atuar? O que eu posso fazer nesse momento? Igual a Flávia está aí se reinventando, descobrindo um monte de coisa da tecnologia, eu também estou tendo que descobrir um monte de coisa que eu não sabia fazer. Mas tem momentos assim que é só de aceitar. E, acima de tudo, essa sabedoria para a gente descobrir realmente quando é o momento de eu agir e quando é o momento de eu recuar, de eu acalmar, de eu aceitar. E aí fica, né? Aí fica aquela pergunta, né? Dá para evoluir sem dor? Dá para evoluir sem modificar, para evoluir sem a gente sair do lugar, né? Então, tudo requer um movimento. Uma das coisas que eu estava vendo ontem a respeito de uma matéria sobre os Shankaras, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Os Shankaras são seres lá na Índia que eles são considerados como se fossem mestres, e eles vivem o tempo todo conectados à morte. Depois eu não vou entrar muito no que é o conceito dos Shankaras, só para poder vocês entenderem aqui o que eles, só para você ter ideia, eles ficam ali perto do Ganges, né, onde tem um crematório. E aí eles pegam a cinza daqueles mortos o tempo todo e ficam passando, às vezes, nos seus corpos. Então, aquilo, eles fazem um ritual de conexão o tempo todo com a morte, né? Eles vivem a vida embasado naquela morte. Então, quando você fala isso, né, da gente se reinventar, da gente aceitar ele, da gente se conectar com a nossa verdadeira essência, me vem muito isso, sabe? A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos, mas que se a gente tem a certeza também de que nós precisamos viver, como que nós queremos viver a nossa vida? Nós queremos viver ela embasada no medo, numa sombra, na falta de possibilidades, ou queremos realmente colocar a nossa vida num grau mais elevado, onde a gente pode se conectar verdadeiramente com a nossa essência, com o nosso poder? E aí é o que nós todos fazemos aqui, né? Ativar o nosso poder pessoal, se reinventar, aprender novas habilidades. Todos nós estamos passando por esse processo de reaprender alguma coisa em algum momento. É sobre tecnologia, é sobre relacionamento, é sobre se pintar o cabelo, fazer a unha, é qualquer coisa que seja simples, mas ao mesmo tempo poderoso, porque ali nos dá a possibilidade de criar novas habilidades. Então, nós temos uma chance enorme nesse momento de sermos super poderosos, de criarmos realmente a capacidade de evoluir internamente sem fronteiras. Então, para mim, esse momento está sendo bem isso, assim, uma nova chance de me reinventar, de me colocar a serviço da humanidade, a serviço de mim mesma, a serviço daquilo que eu vejo, né, através... Eu sou psicoterapeuta xamânica, então uma das coisas que eu trabalho muito dentro dos atendimentos é justamente isso, né? Com o que você quer se conectar internamente? Com o seu medo ou com a sua potência? Com aquilo que representa o seu valor maior ou aquilo que representa a sua sombra? Porque os dois estão aí ligados, né? O que a gente quer alimentar? Vai depender de cada um. Então, assim, da minha parte, hoje eu quero emanar para todo mundo aí, para as pessoas que estão nos ouvindo, essa consciência de que nós somos capazes de criar um movimento evolutivo. Apenas temos que passar pela dor. E a dor, ela não precisa ser um sofrimento. Ela é apenas uma parte do processo.
O processo tem 4 passos, tá, gente? Ele tem a destruição, que é o momento que nós estamos meio que passando, que ele representa o outono. Nós temos a ação, que é onde a gente planta sementinhas, que é o nosso inverno. O outono a gente limpa também, limpa as gavetas, limpa a casa, limpa tudo, a gente já. Oi, tá me ouvindo? Deu uma congelada aí. Deu uma congelada. Não tá? Bom, vocês ouviram que eu falei a respeito do destruição? Do outono, você falou do outono. Outono e depois assim, do outono? O outono é a destruição, né? É quando caem as folhas, é quando caem as fichas. Então, a gente está passando por quatro movimentos de cair a ficha, né? A quarentena do Code, a quarentena da religiosa, que a gente está vivendo também, que acaba na semana que vem, e nós estamos bem em pleno outono, né? Por que será que a gente está nesse movimento e aconteceu justamente agora, quando entrou o outono? A gente poder cair essas folhas, né? Destruir realmente essa condição que nós temos de rigidez. Então, abandone essas folhas velhas, deixe vir a nova energia, e aí dia, planta essa estrutura, coloca uma sementinha nova para poder você, quando chegar na primavera, florescer. E aí você poder lapidar quem você é de uma forma muito mais consciente, mais clara. E aí, chegou no verão, você está pronto para poder brilhar, você está pronto para poder exalar o seu perfume. Então, nós passamos por essas condições sem realmente nos perceber que é uma grande oportunidade o tempo todo da gente reconstruir através das fases. Então, dentro da medicina xamânica, né, que nós trabalhamos constantemente com toda a sua estrutura ligada aos 4 elementos, nós começamos a perceber que nós somos atemporais e impermanentes. E essa impermanência e essa atemporalidade nos leva a uma consciência muito grande de que nós não temos controle de nada. Nós precisaríamos viver, dá licença, tá, gente? É tipo assim, ó, sai da frente, porque a minha vida quer passar. Sem colocar tantos impedimentos, sem tantas Tanache, me dá só a permissão de uma interferênciazinha aqui, e só pedir a Cris para poder fechar o microfone, que está tendo um som externo de alguém aí, e desativar o microfone enquanto uma fala, porque está dando interferência. Ótimo, obrigada. Ah, ok. Não, e também já encerrei aqui. Eu acho que o recado, né, que eu precisava de estar aí dando e trocando esses saberes com vocês, minhas irmãs, que para mim é uma grande honra, né, estar aí trocando isso, ouvir você, ouvir a Cris, ouvir a Flavinha, cada uma passando por seu momento, por sua luta, por sua reestruturação. É para mim uma grande oportunidade de me olhar também e falar, caramba, estamos juntos, irmãs, porque eu também estou nessa também, de ter que me reestruturar completamente em todos os sentidos. Gratidão. Então, inclusive, falando aí, aproveitando a sua fala e pedindo a Flávia também, na visão dela, de como consteladora, quando você fala muito do medo, sabe? Em muitos momentos a gente vibra muito no medo. E a vibração do medo, ela é muito contrária ao nosso poder de criação. A gente só consegue criar realmente a nossa realidade de forma efetiva quando a gente sai da vibração do medo. Só que como a gente tem uma origem aí, que a Flávia vai falar para a gente, acho que ela tem muito para falar dentro da constelação, a questão que as nossas células têm muitas memórias de dor, de sofrimento e muitas memórias de culpa. E a culpa, né, de acordo com o Dr. Hawkins, é uma das mais baixas frequências vibracionais que a gente tem, e a gente traz isso na nossa ancestralidade, e a gente precisa se curar. Eu, como hipnoterapeuta, um trabalho lindo que eu faço é trabalhar um resgate mais profundo da emoção que é contrário ao poder de criação. Quando a gente acessa essa memória e modifica essa emoção. E a Flávia aí pode contribuir com a gente, né? Com o seu... Então, na visão sistêmica, a gente percebe exatamente isso. Nós não precisamos repetir a história dos nossos antepassados, nossos ancestrais. A partir do momento que a gente percebe, que a gente verifica todo o caminho que eles tiveram que tecer para a gente chegar até aqui, a gente pode ressignificar.
E tem uma frase do Axis, que eu gosto muito, do Axis Conscious, que fala assim: suas escolhas criam suas possibilidades. Ou seja, seu pensamento cria sua realidade. Onde está o seu pensamento? Entende? No medo ou na expansão? Está leve ou pesado para você? Porque se tiver pesado, deixa esse momento mais leve. Por exemplo, nós escolhemos também aqui em casa a cuidar da alimentação. Né? A gente sempre pratica esporte, né? Eu e meu marido Cleber, a gente sempre pratica esporte. Como a gente está sem condição de praticar esporte, a gente preferiu, então, cuidar da alimentação, fazer uma escolha. E eu estou achando isso tão expansivo. Quando me dá vontade de comer, porque ficar em casa a gente já pensa logo em comer, eu bebo um copo d'água. E aí eu percebi que eu estou cuidando do meu corpo, cuidando da minha alimentação, e eu não estou nessa noia, nessa paranoia das pessoas dizerem que estão em casa engordando, que estão, né, maltratando o corpo. Não, eu estou me cuidando, entende? Então, suas escolhas criam suas possibilidades. Qual escolha que você está criando? Você não precisa mais crescer pela dor, nós não temos mais karma, né? A partir do momento que a gente percebe que os nossos antepassados já vivenciaram o medo para nós podemos acolher, honrar e seguir um novo caminho. Tá? Passa a palavra, Inês. E lembrar aí, Flávia, disso aí muito bacana da escolha, porque às vezes nós achamos que não temos escolhas. E em qualquer situação da vida nós temos escolhas. Existem as leis que regem o nosso universo, e uma das leis é a lei do livre-arbítrio. Para qualquer coisa na vida nós sempre podemos escolher. É igual quando a pessoa diz assim, por exemplo, eu tenho que participar, eu tenho que treinar hoje para a competição. Aí eu falo assim, você tem ou você quer? Não, eu tenho. Mas se você não treinar, o que vai acontecer? Eu vou ser desclassificada daquela seleção, não vou fazer parte daquela equipe. Então você gostaria de fazer parte da equipe. Isso. Então você escolheu fazer parte da equipe, então é uma escolha. A gente sempre está fazendo escolhas, só que muitas das nossas escolhas são muito inconscientes. A gente não se percebe o que está escolhendo, e aí a gente vai fechando o nosso funil às vezes, né? Porque por escolhas às vezes não favoráveis com aquilo que a gente quer, e é importante a gente trazer cada vez mais para a nossa consciência o que a gente busca, o que a gente quer de fato, o que a gente escolhe naquele momento, sem botar responsabilidade no outro por aquilo que te acontece, sem arrumar um culpado por aquilo que acontece, sabendo que nós somos co-criadores da nossa realidade. É isso? Eu também acho muito isso, gente. Assim, é muito interessante. Sua câmera está virada, se tu tá na a gente está falando, porque quando tu tá na eu sua vi a câmera Cris tá falando, virada. né, que, puxa vida, eu tô feliz. Oi? Sua câmera tá virada. Agora tá. Ótimo. Agora, ó. Virou sem eu ver aqui, gente, desculpe. Deu um PT aqui sem eu ver. Então, quando eu vi um pouquinho aí da sua história, que ela estava feliz e de repente as pessoas estavam se incomodando com a felicidade delas e tal. E aí é isso, sabe? Se eu tô bem, tá tudo bem eu tá bem, né? Se eu preciso ficar mal para poder agradar as pessoas. Então, a gente precisa também entrar numa frequência, né, de baixa frequência, que é uma das coisas que a Isa falou aí sobre as frequências do Hawkins. Uma das coisas primordiais é que nós sentimos vergonha muitas vezes de ser nós mesmos, né? Então a frequência mais baixa é da vergonha. E aí você olha e começa a olhar para a tua vida e fala, ok, eu tomei poder sobre ela, eu tomei decisão de exercer a minha maestria, de exercer quem eu sou como ser humano. E se eu exerço isso, eu estou bem para poder me apresentar para os demais, né? Porque aí vai incluir a minha felicidade, vai incluir também às vezes, a minha desconexão com os interesses, às vezes, das outras pessoas, e eu vou ser a diferentona, né? E é a musiquinha da minha vida, a ovelha negra, porque simplesmente eu não vou estar encaixada ou inserida em um movimento que é restrito, vou estar criando meu próprio movimento, que é o ser ilimitado, né, Flavinha? Aquele ser que tem todas as possibilidades de exercer a sua maestria em todas as direções. Então, por é muito exemplo, legal isso, porque... por exemplo, você falando da questão de alegria e tal, e num momento de tensão,
realmente me chamou muita atenção, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Na minha casa, o meu pai tem 87 anos e ele ainda gosta muito de tocar violão, de cantar. Meus irmãos tocam violão, cavaquinho, é uma família de músicos, assim. Eu vi. Então, você viu aqueles stories, então, tipo assim, eu coloquei os stories, todo mundo na casa cantando, feliz e tal. E acabou que eu recebi muita mensagem, tipo assim, amiga, e a quarentena? Seu pai é do grupo super, hiper, mega de risco. Aí eu expliquei o seguinte, o papai fez a escolha dele, como vocês falaram de escolha, o meu pai fez a escolha dele. Ele falou, eu tenho 87 anos, eu não estou com medo, eu não tenho medo. Se acontecer alguma coisa e eu tiver que morrer, tá tudo bem. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou optar pela alegria. Então, são opções, né, gente, que a gente faz, são escolhas mesmo o tempo inteiro. Então, eu falei, olha, papai tem 2 grupos de risco, um é do coronavírus, o outro é de ficar isolado. Ele optou, correu risco, porque ele gosta de ser feliz, ele gosta de ter pessoas em volta dele, ele gosta da música, ele gosta do canto, e ele gosta de viver. Porém, olha, se me concedeu a vida até aqui, maravilha. Não, tá tudo bem também, ok. Aplauso aí pro seu paizão aí, hein, Cris? Exemplo para nós, né? Eu sou, assim, apaixonada com meu pai, porque meu pai tem uma visão incrível, sabe, de vida. Então, eu acho que um pouco dessa tranquilidade minha nesse período até vem do meu pai, porque ele passa para a gente essa tranquilidade, essa questão de aceitação, inclusive, de estar aceitando as coisas como elas estão acontecendo no momento. E eu queria fazer uma brincadeira com a Ieda, que ela falou da oração. Eu vi um post falando o seguinte: Senhor, dai-me alecrim para poder mudar as coisas que precisam ser mudadas e lavanda para aceitar as coisas que precisam ser aceitas, que não dá para mudar. Eu achei muito interessante, achei muito bacana isso, sabe? Porque eu também procuro algumas coisas, né? Tipo assim, se tá uma vibração um pouquinho mais baixa, o que você pode fazer para melhorar? Alecrim e lavanda. Aproveitando então o gancho aí das ervas, uma coisa muito bacana para a gente fazer, que eu aprendi com o André Lima, né, na fitoterapia, que é o seguinte, é você pegar um manjericão que traz aí o espírito da verdade, ele purifica a questão de coisas que são inverdades para nós, em todos os sentidos, para as ilusões, e também trazer a arruda. Coloca as duas num vaso na sua cozinha, na sua sala, onde você quiser, que essas 2 ervas, elas têm a combinação delas juntas, trazem uma proteção, uma purificação e trazem a leveza que a gente precisa. Então, são receitinhas muito básicas que a gente pode ter para encantar mais esse ambiente, trazer alegria, a alegria que o pai da Cris aí está expressando, né? Que maravilha, né, gente? A gente tem várias opções para a gente viver bem, né? Então, a gente tem que ir buscando coisinhas que nos fazem viver bem. Eu super acredito no alecrim, na arruda, no manjericão. E qual que seria a sua dica, Flavinha? Acho que todos nós podíamos deixar uma dica. A Cris falou aí do Daibo manjericão e manjericão não é alecrim e lavanda. Alecrim e lavanda. A minha dica é... Você falou aí das ervas também, é minha praia, né? Eu adoro trabalhar com elas. E aí, qual seria a sua dica, Flávia? A minha dica é o seguinte, para que todos nós possamos definitivamente empoderar do ser ilimitado que nós somos e usar todas as ferramentas que nós temos no nosso registro acástico para emanar para o nosso corpo a cura e para todo o planeta a cura, e que seja um momento de muita expansão. E a dica é, volte para dentro de você e busque esses recursos dentro de você com a sua ancestralidade, honrando aí o pai, né, Cris? Maravilhoso. Honrar pai e mãe, gente, cura tudo. Volte para o seu pai, para sua mãe, honre, né? Aceite seus pais como são. Você, com certeza, vai receber a força dos seus ancestrais e vai se empoderar. Essa é a minha dica. A vida da gente muda.
a questão da honra, né, Flávia? Assim, o quanto é importante isso que a Flávia disse, o quanto a nossa vida, em todos os sentidos, se modifica, quantos caminhos se abrem quando a gente realmente faz as pazes internamente com os nossos pais. E para quem tem eles vivos, né, que possa fazer, talvez, presencial mesmo, mas para quem já tem eles em outro plano, é uma coisa que eu passo muito para os meus clientes de coaching, e o tanto que isso traz força. Eu estou até atendendo uma pessoa e na última sessão eu dei essa tarefa e a pessoa disse para mim, Eda, foi libertador escrever uma carta para o seu pai e para sua mãe e diga para ele tudo aquilo que você quer dizer. Agradece cada coisa que ele te entregou, porque da forma dele, ele te entregou alguma coisa. Ele te amou da forma como ele aprendeu. Mesmo que não fosse a forma que você gostaria, mas é a forma que ele aprendeu. Então, agradece e pede perdão por todas as vezes que de alguma forma você magoou, que você não honrou, não agradeceu. E no final agradece. Então, a gente chama de tomar, né? Tomar, receber do pai tudo que ele deu, inclusive as imperfeições que eles são, pai e mãe, né? Porque nós já temos o dom da vida, né? Daí para frente é com a gente mesmo, é ressignificar. Bom, minha dica, então, aí, né, seguindo o que as meninas estão falando, está relacionada justamente isso, ao perdão, à aceitação, e aí é o sentido da vida, né? Se você parar para poder pensar, qual que é o sentido da tua vida? Então, escreva isso, né? Qual que é o sentido de você viver? O que é que você acha que é importante para você hoje, dentro da sua história? Não importa, esquece as limitações externas. O que é importante para você? Se é importante para você dançar, dance. Se é importante para você cantar, cante. Se é importante para você se expressar através de uma ligação, de falar que ama as pessoas, ou até mesmo redescobrir internamente fontes de conexão com a sua própria essência. Então, a minha dica assim, básica, eu não vou falar nenhuma dica prática de banhos, de ervas, disso, de aquilo, porque isso está aos montes aí, né? A minha dica é: seja verdadeiro com seus sentimentos. Seja verdadeiro. Porque o resto, gente, vai se encaixando. A vida acha um meio de se adaptar. Ela encontra uma maneira de se encaixar no movimento. Então, sai da frente e simplesmente viva. Só para terminar aqui, sobre o autoconhecimento, né? Que eu acho que é a ferramenta X da questão. O autoconhecimento é muito importante. Por exemplo, eu imagino que cada um deve ter descoberto algumas coisas nessa quarentena, né? Por exemplo, talvez eu esteja tão confortável porque eu amo ficar em casa. Descobri que eu amo de verdade ficar em casa, com força. Então, estou me sentindo bem. Então, o autoconhecimento também é o caminho aí, né, para as escolhas saudáveis. Isso é muito importante. E só. E aproveitando aí a dica da Susana, e também o quanto que a gente precisa aprender com a natureza. A natureza é muito sábia, né? Quando a gente aprende a olhar para a natureza e ver que tudo tem um ciclo. Tudo na vida são ciclos. E é igual o dinheiro para mim. Dinheiro é uma energia que circula, é uma fonte infinita, tem dinheiro para todos e o tempo todo, basta a gente se conectar e a gente pensar, por exemplo, na maré. A maré, ela tem um momento que ela se eleva e um momento que ela recua. Aí assim também é. Quando a gente entende isso, a gente entra nesse ciclo, a gente sabe também que em algum momento tem essa retração e outro momento tem a expansão. A Lua, né, as fases da Lua são assim. Nunca a gente vai estar sempre no mesmo padrão, né? Tem sempre os ciclos. E aprender a aceitar cada um deles. Eu, por exemplo, gosto muito do inverno, eu amo o inverno. Os dias de inverno, para mim, são lindos, maravilhosos. E tem pessoas que às vezes se adaptam mais com o verão, mas não significa que seja um melhor do que o outro, mas é ver a beleza em cada uma das estações, em cada uma das fases que nos acontecem.
Vocês perceberam, né, gente? As dicas são infinitas. Elas vão aqui, ó. Vão fluindo. Elas Jane, vão aqui o tempo palavrinha. todo reverberar, porque cada uma quer entregar um pouquinho mais que a outra. E aí eu vou deixar aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Sigam as 7 mulheres, entrem nas nossas lives, nós vamos fazer várias lives, vão ter assim, conteúdo que a gente vai estar aplicando diariamente. Sigam o nosso perfil lá no Instagram, porque todo um lembrete, uma forma de você conectar com a sua fonte primordial. E eu acho que o mais importante, tá, gente? Fica atento aos convites que nós vamos estar fazendo, porque as 7 mulheres vai ter a nova edição, que vai acontecer nesse segundo semestre, e vai ser mais incrível ainda do que foi no primeiro semestre. E essas aqui são apenas 4 das 7 mulheres que vão estar representando tudo isso. Você viu? Vocês perceberam aqui o tanto de coisa que foi entregue, né? Então, vocês imaginem isso ao vivo. É muito mais. Então, meninas, assim, eu queria agradecer, né, todos vocês, eu também por estar aqui junto com vocês, eu me agradeço por estar aqui junto com vocês, que a gente está fazendo esse movimento. E não esquecer, né, gratidão também ao público também que nos ouviu. Oi? E não esquecer também de aumentar a nossa frequência da alegria, gente, porque a alegria é transformadora e aumenta muito a nossa imunidade. Brinquem bastante, sabe? Resgate a sua criança interna, sabe? Para viver nessa fase de uma maneira muito mais leve. Aproveitando a dica aí, olha, o óleo essencial, esse aqui é o do Terra. Calma, vocês estão vendo, né? Aqui, o óleo essencial tangerine, adoro. Eu sinto muita vontade, assim, esse óleo me representa muito, que é para trazer alegria. Toda vez que eu sinto a minha frequência energética baixando um pouquinho, todas as vezes que vou meditar, principalmente, eu uso uma gotinha do óleo essencial de tangerine, que eleva a frequência e traz uma alegria, uma leveza. Então, o meu é o alecrim. Eu tenho o alecrim para chá, eu tenho o alecrim plantado, eu tenho o alecrim óleo. Eu estou na água. Alecrim com lavanda, tá? Meu chá de alecrim com lavanda. Que delícia! Que maravilha! Gente, gratidão aí também por esse momento, foi muito bom estar com a vida. Viva a vida. Mulheres, foi muito bom, gente. E eu preciso encerrar aqui também, porque eu tenho que me preparar para uma live daqui a pouquinho aí no festival, né? No Emaná. Daqui a pouquinho a gente encontra aí no festival, no Emaná, com aí a live que eu vou dar sobre como fazer o controle das emoções. Acho que aqui já saiu todo mundo equilibrado aqui nesse momento. Um beijo grande para todos aí. Foi ótimo, gente. Super beijo. Beijo. Tchau. Saúde.